Penélope Eckhart. O duque grita e a mulher se levanta da mesa e diz: Infelizmente, não poderei comer a sobremesa, já que não tenho talheres. O homem mais velho então pergunta por que ela não se senta e a protagonista fala: Se já terminamos de falar, acho que é o momento de me retirar. Isso deixa o duque bravo. O homem então pergunta: Por que você está agindo assim? Não temos um almoço em família há muito tempo. A prota então diz que está com o estômago doendo e o duque fica confuso com a fala dela. A mulher, com um sorriso confiante e linguagem corporal debochada, continua a falar. Os talheres dispostos na mesa são para garotinhas de 3 anos, por isso não posso comer nenhum desses pratos, certo, senhora? Os homens Eckhart ficam bem surpresos com as palavras da protagonista, que segue com suas falas provocativas. Mas isso deve fazer vocês contentes, certo? Não toquei em nada do meu prato, então vocês podem comer. Pedirei um sanduíche a Emily, assim ao menos poderei comer com minhas próprias mãos. A criada, ainda no chão, olhou em choque para Penélope, que simplesmente olhou de cima plenamente e disse: Tenham um bom dia. Após isso, a mulher saiu, deixando todos para trás enquanto refletia que a Penélope original teve coragem de ameaçar alguém com uma besta e até mesmo atirou em suas direções. É irônico que uma mulher malvada assim tenha sido humilhada e nunca tenha dito nada sobre os tratamentos dentro desta casa. Mas mesmo a Penélope sendo assim, eu ainda não consigo rir dela. Já no quarto, a prota continua nos seus pensamentos enquanto lê um livro. Quando entrei estava de estômago vazio, mas agora não tenho tanta fome. Estou mais preocupada com os meus irmãos. Não pude checar a favorabilidade porque estava mais interessada no duque. Será que está tudo bem? Bom, não importa contanto que não seja algo mortal. De repente Emily aparece trazendo comida para a prota. A empregada diz que foi o duque que ordenou que ela trouxesse isso, mas Penélope apenas olha para o prato com hostilidade. Emily mostra um frasco e diz que o mordomo pediu para entregá-la. A protagonista vê que é o remédio para a indigestão e diz: Esqueça, já não me importa, leve-o. Ela então reflete que por sorte ou azar acabou não comendo, por isso não tem nada que a incomode no estômago. Preocupada, Emily diz que escutou que a prota queria um sanduíche, deve estar com fome. Por favor, apresse-se e coma. A senhorita não tem comido apropriadamente durante o dia todo, apenas um pequeno. Nesse momento Penélope interrompe a empregada batendo o livro com força. Não é apenas hoje, é sempre. Houve algo até agora que eu tenha comido enquanto estava em meu quarto que poderia ser chamado de uma apropriada comida aristocrata. A protagonista falou com raiva, deixando Emily preocupada. Leve isso e saia daqui. Quero ficar sozinha agora. Penélope ordena e a empregada obedece, saindo enquanto a prota pensa que sabe que essa foi uma situação desnecessária. Não morri de fome graças a Emily, e não é como se eu estivesse insatisfeita com a comida de agora. A protagonista então morde os lábios enquanto pensa que a situação e o histórico da Penélope original lhe deixa louca. Irritada, a mulher joga o livro no chão, deita na cama e olhando para o teto diz: Porque eu tive que chegar e passar por toda essa merda. A prota então pensa: Não há nada melhor aqui do que na minha antiga realidade. Até na minha velha casa eu vivia um pouco melhor. Ao contrário da Penélope, eu só me preocupava com o que comeria amanhã. Vemos então o passado da protagonista em sua antiga vida. As pessoas estão fofocando sobre ela, sobre como ela traz má sorte para os irmãos. Isso faz a protagonista deixar a bandeja cair. O cenário então muda. Vemos a família dela comendo feliz enquanto ela não está lá com eles. Ela só observava e os evitava, esperando todos dormir para comer as sobras na geladeira, mesmo sabendo que elas não estavam com um gosto tão bom. Seu irmão mais novo aparece e diz: Por isso deve comer na hora certa, porque você se esgueira no meio da noite como um rato. A protagonista então pensa: Mesmo se eu tentasse comer sozinha, as brincadeiras do meu irmão me causaram má nutrição e gastrite crônica, até me tornar independente. Como o meu orgulho pode evitar um almoço em família por tanto tempo? Eu tenho vivido como a Penélope, mas pelo menos meu estômago era mais cheio. A filha bastarda de uma família, a protagonista pensa sorrindo. Era tão nojento. Mas pela situação atual talvez seja melhor ser a Penélope agora.
Chega de ficar sentada, vamos caminhar. Quanto mais deprimida ficar, pior será, é melhor me mover. A mulher então começa a caminhar pelos corredores e o mordomo surpreso pergunta: Senhorita, aonde vai? A prota responde que lá fora e Fenel pergunta se ela vai ver os fogos de artifício na colina leste. Penélope então diz: na colina leste. Ai, essa colina. Ela então pensa: todos me perguntaram se veria os fogos, Penélope devia vê-los todos os anos. A protagonista então fala que será chato fazer isso esse ano e Fenel diz que o final do festival será muito bom, já que esse ano a celebração de vitória, haverá fogos de artifício em todo lugar. Penélope então se vira e diz que vai se retirar e o mordomo fala: Senhorita Penélope. A mulher pergunta o que o homem então diz: eu terminei de limpar o ártico por ordem do duque, só queria lhe dizer isso. Me dizer, por quê? A protagonista fala e o homem responde: você subia ali quando era jovem. Quando chegou ao ducado pela primeira vez, você viu os fogos de artifício no Ártico. O duque provavelmente se lembrou e me deu a ordem. Penélope sorridente fala: você deveria ir direto ao ponto, mordomo. Tenho estado em uma posição em que eu não poderia ir mesmo se quisesse. O terceiro andar não estava fechado já que um certo alguém estava incomodado de eu entrar e sair do Ártico. Com as palavras da mulher nos é mostrado a vez em que o mordomo ficou contra Penélope quando Reinaldo acusou ela de roubar uma joia de Ivone. Fenel então a encara, mas depois com uma expressão de culpa ele diz: a senhora dona foi demitida, senhorita. O que? Penélope pergunta visualmente surpresa e o mordomo fala: o duque estava tão irritado que a expulsou sem nenhum pagamento ou compensação. Apesar de ser de uma família caída, ela era uma mulher renomada, assim ele não pôde lhe castigar mais. Então o duque e o mestre Derek queimaram o seu contrato de emprego e as cartas de recomendação. Ela não será capaz de encontrar trabalho em outra família da nobreza. Vemos então a criada insolente implorando ajoelhada enquanto o duque e Derek a deixam para trás. Com uma expressão séria, Penélope disse: então, eu deveria comemorar por isso. Você não tem obrigação de me contar cada coisa que acontece com os serventes. Não é da minha jurisdição saber sobre isso. Com as palavras da mulher, Fenel informa que o duque lamentou muito o que aconteceu. Ele se inteirou de que você tem pulado refeições. A protagonista irritada morde os lábios e pensa: e daí? Ela então sorri plenamente e pergunta: se eu for para a sala de jantar e comer agora, ele vai se sentir melhor. O mordomo então se curva humildemente e fala: senhorita, tudo é minha culpa. A prota fica surpresa e o homem continua a falar: o meu maior pecado é não ter sido capaz de apoiá-la sinceramente sob o pretexto de estar ocupado com os dois jovens mestres. Aceitarei de bom grado qualquer punição que a senhorita me der. Mas por favor, senhorita, você poderia aceitar a sinceridade do duque? Vemos então o mordomo e o duque conversando. Era as memórias do Fenel que continua a falar com Penélope. Após você sair da sala de jantar, ele pensou muito em uma maneira de fazê-la se sentir melhor. Então, ele se lembrou da sua infância. Você sabe o quão raro é que ele retire uma ordem que já nos foi dada. Depois de 6 anos, este velho homem abriu o terceiro andar e organizou cuidadosamente a cobertura. Ainda com a cabeça abaixada, Fenel finaliza suas palavras dizendo: assim peço que, por favor, considere senhorita. A protagonista olha de cima levemente surpresa, mas então sua expressão se fecha e ela pensa: se fosse a Penélope original que estivesse aqui agora, ela estaria muito feliz. A pessoa que a incomodava foi despedida, sua família lhe dá atenção, e o chefe dos mordomos se desculpou com ela. A prota então aperta sua mão e reflete que já é tarde demais. Deviam ter feito isso antes da minha chegada. Vocês tiveram anos para isso. Se tivesse feito, essa estúpida garota teria perdoado tudo. Olhando com uma expressão descontente, a prota pensa em como agora é muito tarde para isso. Fenel fica surpreso com a expressão da mulher e espantado fala: senhorita. Penélope então sorri falsamente e diz: sim, como eu poderia ignorar a sinceridade do meu pai? Eu estava a caminho de tomar um ar fresco. Não seria uma má ideia ir a um lugar proibido durante tanto tempo.
O mordomo encara a mulher sem reação e então ela diz determinada: me leve até o sótão. O cenário então muda e vemos Fenel perguntando se a prota gostou do lugar. Ela responde que é bom e o mordomo então pergunta se a mesma gostaria de alguns lanches. Penélope diz que não e fala que gostaria de ficar no local até tarde da noite. Fenel logo diz: claro, o Duque já deu permissão para você usar esse lugar livremente. Com um sorriso genuíno a protagonista então fala: obrigado, por me guiar, Fenel. Se curvando prestes a sair, o homem responde: com todo o prazer, descanse bem e aproveite, senhorita. A prota então caminha pelo local enquanto pensa que a Penélope original merecia ir ali com mais frequência. Confortável, silencioso, é o lugar perfeito para uma criança que procura um refúgio. A mulher então se senta numa janela enquanto observa a linda vista do sol. Seu olhar parece encantado, mas tudo que é bom dura pouco. Ouvimos então o barulho da porta e a prota se vira olhando para ver quem está entrando. Vemos então Reinald com um olhar um pouco hostil perguntando: por que está aqui? Penélope o olha meio emburrada enquanto pensa que seria bem estranho se não tivesse um convidado indesejado. Queria poder fingir que não conheço ele. A mulher então fala que está ali porque Fenel a trouxe. O homem então com um sorriso debochado fala: ah, você está banida do terceiro andar, não é? Isso faz a prota pensar que ela está banida graças a um certo alguém que é o próprio Reinald. Penélope então diz: a proibição foi desfeita, o pai me deu permissão. O Rosado então diz que foi por isso que o homem lhe perguntou sobre o sótão. Foi estranho já que o Duque não tem interesse nesse lugar. A prota então pergunta por que Reinald está ali e ele responde que não está banido do lugar como uma certa idiota. Meio brava a protagonista diz: eu cheguei primeiro. O jovem então fala: quem decide isso? E então se deita num sofá despreocupadamente. Você está sentada no chão. É o lugar perfeito para você. Reinald provoca sorrindo e Penélope pergunta: por que você está aqui ao invés do seu quarto? O jovem Rosado responde que, diferente de Penélope, ele pode fazer o que quiser e então pergunta o que ela veio fazer nesse lugar. Olhando para o lado, a protagonista pensa que deve aguentar as provocações para manter os 10% e diz: eu só vim para observar os fogos de artifício, então não se incomode comigo. O jovem rapaz fala: certo, dá até para ver a área de treinamento daqui. Área de treinamento? Penélope pergunta confusa e com os olhos fechados Reinald fala: todos os guardas e cavaleiros foram dispensados para ir ao último dia do festival. Mas o escravo que você trouxe provavelmente continua treinando como um idiota. Penélope olha de lado surpresa e pergunta o que você quer dizer. O Rosado responde: exatamente o que eu disse. Aquele escravo estúpido vai continuar lá treinando até cair morto. Vemos então a imagem de Iclis correndo esforçadamente. A prota se levanta abruptamente e pensa que não pode deixar que Iclis continue assim, mas de repente seu braço é agarrado. Surpresa, Penélope olha para trás e vê Reinald bravo perguntando: você vai até ele? Penélope pede que o homem a solte, mas Reinald apenas sorri e diz: agora já é tarde. Eu tenho estado encarregado dele desde que você o trouxe. Cansada, a prota coloca a mão no rosto emburrada. Ela então se solta e fala: por que você é tão infantil? Me diga apropriadamente. O jovem Rosado apenas diz que é arrepiante ouvir isso da boca da mulher. A protagonista então pensa em por que o homem está implicando tanto com ela. Ele comeu normal no jantar mais cedo. Irritada, Penélope diz: se você não gosta que eu esteja aqui, apenas diga: eu me retiro daqui. Essas palavras parecem mexer com Reinald, que encara a protagonista. Olhando de lado, Penélope pensa que só sairá perdendo se argumentar com o Rosado e deseja que ele diga o que quer. Assim ela sairá o mais rápido possível. Como estava olhando de lado, a protagonista não viu a mão do jovem se fechando. Reinald então pergunta: você não tem consciência? O que? Penélope pergunta confusa. Irritado, Reinald fala: eu ia só deixar passar. Mas quem é você para falar assim, sendo que foi você quem rastejou até aqui? A prota olha surpresa e divertida para o homem e pensa: o que? Do nada. Mas que tipo de sogra fazendo bullying com a nora é você?
A mulher então pergunta: o que você quer dizer? Com isso Reynolds responde: achei que você finalmente tinha se tocado porque tem estado quieta, mas eu estava louco por achar isso. Pensei que havia mudado pelo menos um pouco essa mania de ser sem vergonha. As palavras do homem irritam a protagonista, que começa a falar. Reynolds, não fique me enrolando e vá direto ao assunto. Me diga o que você realmente quer. As palavras da mulher são interrompidas pelo Rosado com um sorriso maldoso dizendo: você ia fazer um desejo enquanto olhava os fogos de artifício ou alguma merda desse tipo, não é? Vemos então a Penélope original mais nova fazendo um pedido enquanto Reynolds diz: você pediu para Yvonne não voltar. Não, na verdade pediu que ela desapareça ou morra. Nos é mostrado Reynolds mais novo chocado vendo a Penélope original fazendo seu pedido egoísta, enquanto no presente ele continua a falar com uma expressão psicótica. Você sabia que foi no último dia do festival que Yvonne desapareceu, e você desejou isso faz 6 anos. A protagonista ficou absurdamente surpresa com as palavras do homem enquanto se perguntava em pensamentos se a Penélope realmente fez isso. Reynolds então com um sorriso hostil fala: como se sente? Como desejou? Você tem estado na posição da Yvonne por 6 anos. A protagonista então pensa: não sabia que Yvonne havia se perdido no fim do festival. Não foi algo que mostraram apropriadamente no jogo. Então hoje é o miserável dia que a família Eckhart perdeu a sua única filha mais nova. Cabisbaixa, a prota pensa que faz sentido esse desejo, já que a Penélope original de repente se tornou uma nobre apesar de ter nascido como uma plebeia. Se tornar a filha de uma família rica da noite para o dia. Eu já passei por isso também. Mas o segundo irmão da Yvonne não poderia entender esse desejo. Ele não conseguiu perdoá-la e até causou um incidente com o colar. Não sei o que poderia acontecer se eu agir como a Penélope original agora. Se Reynolds ficar enfurecido, me jogará pela janela. Engolindo em seco e nervosa, a prota fala: isso foi porque eu era muito nova. Sinto muito. Me desculpa. Tenho estado refletindo sobre minhas ações. Me perdoe. Reynolds sorri e diz: refletindo. Haha. A protagonista fica ainda mais nervosa e preocupada com o deboche do homem. Dá para sentir a hostilidade dele. O Rosado então sorrindo fala: certo, tudo está no passado. Então te perguntarei, por que fez isso? Mesmo se a Yvonne tivesse retornado, ele não teria te expulsado. A prota então aperta a mão e pensa: o que eu deveria dizer? Esse desejo nem é meu. O que diabos devo fazer? Reynolds então diz para ela responder e a prota fala que não deveria ter entrado no sótão. Não pensei direito. Sinto muito. Reynolds então pergunta se pedir desculpas é tão fácil assim para ela. A prota tenta falar, mas é interrompida pelo jovem que psicótico e sorridente grita: você realmente não vai me contar como fez o pai ficar do seu lado? Me conta como uma criança tão nova pode seduzir um duque e manipulá-lo. Eu também quero aprender. As palavras do homem mudam o olhar de Penélope, que com seriedade diz: Reynolds, me desculpa por ter feito isso enquanto ainda era imatura. Sinceramente me desculpo, mas quero que saiba que o fato de sua irmã ainda estar perdida não tem nada a ver comigo. Hoje eu vim porque o Fenel me pediu que olhasse os fogos de artifício daqui. Acabei de saber que o pai me deu permissão, e eu apenas estou aqui por um breve momento. A prota então é interrompida pelo jovem que grita para ela calar a boca. Sorrindo ele fala: apenas te trouxeram como uma substituta para Yvonne. Pensei que seria boa imitando ela. Você causou rumores sobre macacos com bestas, trouxe um escravo de origem desconhecida e acabou com a nossa já não existente reputação. Enquanto Reynolds fala, a prota vê um paralelo entre ela de agora e ela no mundo original e pensa: eu não quero viver sendo ignorada assim de novo. Ainda sorrindo, Reynolds pergunta: por quanto tempo tenho que continuar te vendo na mansão? Vemos então um paralelo com o antigo irmão mais novo da Penélope perguntando: por que tenho que ver um pedaço de merda escravo rondando na minha casa? A protagonista então começa a ver memórias sofridas de toda a sua vida enquanto pensa: pessoas como você, não quero vê-los. Substituta. Alguma vez fui tratada como uma. A prota pergunta e Reynolds fala: então como eu deveria te tratar?
Te pegamos e te transformamos em uma dama. Quão bem devo te tratar? Quer que eu te trate como uma rainha? Penélope responde que sim e diz que ele deveria tratá-la assim pelo menos uma vez. Reinaldo fica confuso e pergunta o que. A protagonista debochadamente com um sorriso psicótico devolve todas as provocações e fala. Quem sabe assim, eu pretenda ser a sua irmã perdida se eu sentir vontade. Aqui a prota foi foda demais kkkk, embora ela possa morrer por isso. Enfim, voltando à história. Reinaldo não fica nada feliz com a fala dela, sua expressão se fecha, a favorabilidade diminui e com muita raiva e hostilidade ele diz. Você. Reinaldo se aproxima e diz. Não abra a boca se for só para dizer bobagens, como você ousa. Antes que ele pudesse continuar a falar, a protagonista o interrompeu dizendo. Por que não? Já que entramos no assunto, temos que falar. Irritado, o homem olhou para a mulher e falou você. Mas novamente ela o interrompeu e disse. Me odiar é a única coisa que você sabe fazer, certo? Vemos então a imagem da Penélope original, mais nova e toda sofrida, enquanto a prota continua a falar. Eu sinto mesmo, se eu soubesse que passaria fome na casa do Duque, nunca o seguiria, por mais que ele me implorasse para acompanhá-lo até aqui. Penélope Eckhart. Reinaldo fala aumentando o tom, mas a protagonista não se importa e com um sorriso e expressão desafiadora diz. Como eu o seduzi? É bem simples, eu só agi como a mendiga que eu era, assim como você mesmo disse. Irritado, Reinaldo fala que isso é suficiente, e vemos que sua favorabilidade diminuiu para 6%. Vendo isso, a prota pensa. Você fez uma cara que vale muito a pena ver. Zombar de mim e me desprezar sempre foi bem natural para você. O que tanto te surpreende desde que eu cheguei? A Penélope não estar gritando e jogando coisas. Ou que a menina surpreendentemente obediente mudaria tão de repente aqui agora? Com uma feição irritada, a prota pensa. Estou farta. E então ela fala. Eu não tinha dinheiro algum e nem pude fazer um funeral para minha mãe. E então um dia o seu pai chegou e me disse que eu seria a sua filha agora. Vemos então o Duque estendendo a mão para a pobre Penélope original. No presente, a prota pergunta. Me diga, alguma vez já tentou conseguir água da chuva ao lado de um corpo em decomposição? Reinaldo fica surpreso com a pergunta da mulher e ela continua a falar. Já comeu as sobras frias que algumas pessoas deixaram para trás? Você já comeu restos de comida do lixo? Nem que seja só uma vez. Vemos então a Penélope original na rua passando necessidades. Reinaldo então tenta falar algo, mas a protagonista segue falando. Porque desejei que a sua irmã nunca voltasse. É porque eu não quero voltar a esse tempo. A prota coloca a mão no peito e diz. Tenho medo de voltar ao tempo em que eu ficava observando as pessoas na rua, com a esperança de alguém jogar um resto de comida na lata de lixo. Reinaldo fica calado surpreso, enquanto a protagonista pensa. Eu não quero me calar e não quero implorar pelo perdão de coisas que eu não fiz. Quero gritar sobre o quão assustada e desesperada eu estou nesse mundo. A Penélope deve ter se sentido da mesma forma. No lugar dela, eu também teria desejado que a filha verdadeira não voltasse. Não me importa se os pontos caírem, mesmo se eu morrer agora, não me arrependo. Especialmente pela boba Penélope que cresceu em ódio e repúdio, eu não quero. Antes que a prota pudesse terminar seus pensamentos, Reinaldo a interrompe chamando pelo seu nome. Com isso irritada, a protagonista diz. Diga, estou te escutando. Com nervosismo, o homem diz que não sabia. Ele abaixa a cabeça e com uma expressão culpada fala. Eu não sabia que você tinha passado por isso. Não sabia. Vemos que sua favorabilidade aumentou para 7%. A protagonista friamente pensa. Sim, é uma história sem importância que você nunca ouviu ou quis ouvir antes. Depois ela fala. Certo, o que você sabia era que mesmo sempre me ignorando, eu sou incrivelmente astuta ao ponto de enganar o Duque e tomar o lugar de sua irmã. Reinaldo afobadamente tentou falar algo. Mas a protagonista o interrompe e com uma expressão séria e afiada fala. Bom, pelo menos agora você vai saber o seguinte. Quando você me acusou dizendo que eu roubei o colar, eu era apenas uma garota de 12 anos iletrada, uma garota que nem sabia o valor monetário de um colar.
Mais uma vez Reinald fica chocado com as palavras da mulher. Vemos então uma luz rasgando a escuridão no céu e depois um quadro lindo do Reinald encarando a protagonista com surpresa e culpa enquanto os fogos de artifício explodem atrás iluminando o ambiente. Isso aqui foi Absolute Cinema. Voltando à história, Penélope olha para Reinald como uma expressão fria enquanto o homem continua com uma feição de surpresa e culpa. Vemos então que sua favorabilidade aumentou para 14%. Nesse momento a janela do sistema aparece mostrando que o evento de ver os fogos com Reinald foi completo e pergunta se a prota quer receber a recompensa. A protagonista pensa que mesmo não tendo se divertido junto com o homem, as condições do evento foram completadas. As recompensas foram aumentar a favorabilidade e uma besta que será dada no próximo episódio. Enquanto Reinald continua a observá-la, Penélope fala: "Se eu for expulsa desta casa, vou só voltar a ser uma mendiga nas ruas. Irônico, já que você especificamente me trata de forma tão miserável. Pior do que trataria um mendigo, pior do que um escravo." Novamente chocado com as palavras da mulher, Reinald tenta tocá-la enquanto chama por seu nome, mas a protagonista se virou e foi embora deixando o homem para trás. Descendo as escadas, a prota pensa que esse foi um resultado bastante generoso para alguém que enfrenta a morte a cada passo. Eu acabei dizendo um monte de coisas e no fim nem posso chamar aquilo de conversa. Como eu poderia saber como foi o passado da Penélope? Dizer que ela tomava água da chuva ao lado de um corpo em decomposição ou que comia restos do lixo. Todas essas histórias horríveis são apenas suposições. Ela deve ter passado por isso. É só uma suposição que quero fazer. A história dela não é a minha. Vemos então a protagonista caminhando com seu corpo original e a silhueta da Penélope sendo projetada em sua sombra. Obviamente mais um paralelo entre as duas. O cenário muda. Já é outro dia. No quarto vemos vários pratos com comidas deliciosas e Emily perguntando se a prota gostou. A empregada fala que o chefe levantou mais cedo e cozinhou ele mesmo. Assim então a protagonista pensa que isso deve ser por conta do que aconteceu no almoço de ontem. A prota então fala: "Falar assim faz parecer que as minhas refeições nunca foram preparadas pelo mesmo chefe." Nervosa, Emily tenta falar algo, mas Penélope diz que não está querendo culpá-la. Sorrindo, a protagonista fala: "Eu sei que você tem trabalhado muito duro para mim, Emily, vou me certificar de manter isso em mente. As recompensas virão quando você menos esperar. Não se preocupe, desde que você seja leal a mim." As palavras deixam a empregada chorando emocionada enquanto chama por sua senhorita. Comicamente, Emily diz que nunca pensou dessa forma e Penélope pede que ela se recomponha e fala: "Quando eu terminar o almoço, poderia chamar o Fennel." Enxugando as lágrimas, a empregada diz que claro e pergunta se ela tem algum trabalho para essa manhã. A protagonista apenas responde que tem algo a preocupando. Esse algo era o Iclis. O tempo passa e vemos Penélope agradecendo ao mordomo dizendo que gostou do sótão. Fennel então diz: "Fico feliz que tenha gostado. Você gostou dos fogos de artifício? Eles foram realmente mais bonitos do que os dos festivais anteriores." A prota responde que sim e o mordomo fala que o duque deu ordem para que ela possa ir ao sótão a qualquer hora que quiser. Olhando de lado, parecendo meio desinteressada, a protagonista diz que são boas notícias. Fennel continua a falar que o jovem Derek ordenou para preparar adequadamente uma refeição em família toda vez que a senhorita quiser. Penélope corta o falatório do homem dizendo que já é o bastante. "Chamei você aqui porque há algo que quero lhe perguntar. Como vai o Iclis? Lembro de ter deixado ele aos seus cuidados." Com as palavras da mulher, Fennel diz: "Com Iclis, a senhorita se refere ao escravo que trouxe consigo." "Escravo?" A protagonista fala e, olhando para o mordomo com superioridade, ela pergunta: "Você o tem chamado assim na frente dos outros?" Com nervosismo, Fennel abaixa a cabeça e rapidamente diz: "Oh, não, claro que não. Fiquei confuso por um momento e cometi um erro. Peço perdão, senhorita." Penélope vira o rosto para o lado e pergunta onde Iclis mora agora. O mordomo responde que ele está residindo no alojamento de aprendizes ao lado do campo de treinamento. A prota então pergunta: "Como você acha que ele está indo?" "Ele está se ajustando bem."
Como parece que ele está se sentindo e coisas desse tipo. Fenel então responde que já que a expressão dele é sempre a mesma, eu não sei dizer como ele está se sentindo, mas ele não parecia mal. A prota então pergunta, verdade? E Fenel responde que de qualquer forma, é muito mais confortável estar lá do que em um lugar apertado. Ele deve ser muito grato à senhorita. Penélope comicamente com a mão no queixo pensa que Fenel está certo, já que ela tirou Iclis daquele leilão. Deixando os pensamentos de lado, ela pergunta, quem é o instrutor dele? Já que ele é um dos aprendizes do Zekart, tenho certeza que ele deve ter ganhado um. É o meu irmão, Reynold. Ok, eu já falei que essa protagonista era inteligente, mas percebi que isso é só uma falsa memória minha. Relendo essa obra dá para ver o quanto ela é burra e toma decisões estúpidas a todo momento. Sinceramente, ela achou que tudo estaria correndo bem com o Iclis e nem se deu o trabalho de checar. Pior ainda, achou que o irmão que odeia ou odiava ela até 2 capítulos atrás ia ajudar ele. Essa prota é bem estúpida, mas isso aqui foi o auge da burrice. Enfim, desculpem o desabafo. Voltando à história, o mordomo responde que ele não pode ter um mestre e surpresa. Penélope pergunta, ué, por quê? Fenel responde que isso é porque o homem é um escravo. Como a jovem senhorita insistiu fortemente em fazer dele sua escolta, o jovem mestre fez dele um aprendiz, mas Penélope logo entende o que o homem quer dizer e pensa. Iclis ainda é um escravo. Só porque eu o comprei não significa que consegui livrá-lo de seu status de escravo. Com isso a prota então pergunta, como eu posso mudar essa situação? Fenel responde que ela pode comprar uma nova identidade, um título, ou ele pode ser reconhecido por fazer grandes contribuições, mas nenhuma delas é fácil. Penélope pergunta o porquê e o homem responde que é porque ele é de um país derrotado. Frustrada comicamente a prota pensa, mas que discrepância, como ele se tornou um cavaleiro oficial no jogo. Vemos então um pouco da história do jogo, onde Iclis era a escolta da Penélope original, mas quando Yvonne aparece ele acaba se apaixonando por ela e a protege das malvadezas da Penélope original. A prota então pensa, é mesmo Iclis impediu a Penélope de tentar ferir Yvonne e como resultado foi capaz de se libertar da escravidão com o total apoio do Duque. Ao mostrar suas qualidades como mestre espadachim, foi recompensado tornando-se um cavaleiro no Palácio Imperial. Se tornar um mestre espadachim é crucial. Como ele conseguiu isso? Vemos então que no jogo o Duque compra o Iclis e além disso o observa e treina, mas agora nossa prota o trouxe e o deixou sem saber se ele tinha um mestre ou não. A protagonista então se pergunta se calculou a sua estratégia errado. Fenel interrompe seus pensamentos dizendo que atualmente há várias reclamações de outros aprendizes. Penélope pergunta quais são as reclamações e o mordomo responde. Pelo que ouvi, houve um conflito quando o coloquei em seu dormitório. Não vou dividir um quarto com um escravo. Foi o que eles disseram. A protagonista fica comicamente em uma maré de pânico, enquanto Fenel continua a falar. É inevitável considerando suas origens. Os outros aprendizes vêm de famílias ricas. Então, senhorita. Mordomo. A protagonista fala e prontamente Fenel responde. Sim, senhorita. Com isso Penélope fala, faça os preparativos, pois vou sair agora, irei às compras. O mordomo então diz. Compras, vou preparar tudo imediatamente. A prota então chama por Emily que animadamente pergunta do que a mulher precisa. Penélope então fala. Conhece as serventes que se encarregam das vestimentas. Traga elas aqui, quero me vestir o melhor possível. Com um olhar afiado a protagonista pensa. Hoje começa a operação, animando a preciosa criança. O cenário então muda e vemos as empregadas elogiando a aparência da protagonista enquanto a arrumam até que finalmente podemos ver como ela ficou. Emily então pergunta. Senhorita, o que você acha? E então vemos Penélope linda e seduzente em um vestido branco. A prota sorri e responde que agrada. Com isso as empregadas choram de felicidade comicamente. Penélope então pensa que pediu uma aparência boa o suficiente para que até as pedras no chão ficassem hipnotizadas e as criadas fizeram exatamente isso. Bom trabalho, Emily e meninas. A prota diz e limpando as lágrimas feliz Emily fala. Obrigado.
Mas onde você planeja ir vestida assim, senhorita? Sorrindo, parecendo bem feliz, a protagonista fala: para o campo de treinamento. O cenário então muda e vemos a prota caminhando enquanto pensa que o dia está ensolarado hoje, perfeito para sair e seduzir um dos alvos. Pensativa, a protagonista reflete que não quer ser quase apunhalada como da última vez. Penélope finalmente vê o homem e pensa: o Iclis está. Mas o quê? Ele está treinando sozinho, separado dos outros. O homem está golpeando com sua espada até que ela se quebra. Nesse momento alguém chama pelo Iclis e quando ele olha para o lado é acertado em cheio por um chute. Isso surpreende Penélope, que pensa: aquele bastardo, quem ele pensa que é? Vemos então Iclis de pé sentindo dores enquanto o agressor fala: maldito seja, quantas espadas você está planejando quebrar? Como você planeja pagar pela espada de madeira, seu pequeno bastardo? O escravo se defende dizendo que sente muito e que vai ser mais cuidadoso, mas o agressor não se importa e, apontando o dedo irritado, diz: acha que foram só uma ou duas? Você tem ideia do quão difícil é pedir ao vice-líder para comprar novas espadas? Vá à merda, se ajoelha. Iclis encara o homem que grita: eu disse para você se ajoelhar, seu merda. Observando tudo ainda surpresa, a protagonista pensa: as ferramentas de treinamento são feitas para serem quebradas, todo mundo sabe. Não acredito que ele está brigando por causa disso. Será que ele está sendo tratado assim todos os dias? Voltando a Iclis, ele abaixa a cabeça e diz: estou no meio do meu treinamento. Eu aceitarei qualquer punição depois de terminar. O agressor então ri maldosamente e fala: olha esse bastardo, como se um escravo precisasse de treino. Ele então dá tapinhas no rosto do Iclis e diz: você deve confiar muito nela, não? Mas você está se agarrando na corda errada, seu idiota. Porque a corda que você está segurando está podre. O olhar do Iclis muda. Ele claramente não gostou da provocação, mas o agressor babaca continuou a sorrir e falar: você acha que a falsa senhorita que vai ser chutada quando a princesa Yvonne voltar, vai se importar com o mero escravo? Você acha que ela vai poder cuidar de si mesma sem o dinheiro do Zekart? Irritado após ouvir as provocações, Iclis fala: não insulte minha mestra. Sorrindo arrogantemente, o agressor continua a provocar: por quê? Xingamos até o rei quando ele não está na nossa frente. Por que eu não deveria insultar sua mestra que o jogou aqui e nem sequer mostra o seu nariz? Com isso, Iclis diz: sendo um cavaleiro, não deveria insultar a senhorita. Ouvindo isso, o agressor grita: que palavras comoventes! Você diz isso, mas não passa de lixo. Ei, agarrem ele aqui. Iclis então é segurado e não faz nada para resistir. De longe, Penélope observa surpresa e abalada enquanto pensa que o homem não revida porque ela disse a ele para fazer que todos o aceitem, já que assim o duque não iria expulsá-lo. Ele deve estar com medo de que a notícia chegue aos meus ouvidos ou do duque e ele seja mandado de volta para a casa de leilões. A protagonista então aperta seu leque e começa a se mover enquanto Iclis é jogado no chão e surrado. O agressor grita para pisarem no homem quando do nada ele é acertado por um golpe. Olhando para trás irritado, ele pergunta: ó diabo, que tipo de filho da... Mas suas palavras morrem quando Penélope fala olá, deixando ele e todos em volta comicamente em choque. Ok, isso aqui foi muito engraçado. Voltando à história. Penélope olha irritada enquanto o agressor grita: senhorita. A mulher então olha para Iclis, que está sentado no chão todo surrado e surpreso com a presença dela. Só o fato de ver a prota aumentou a favorabilidade do homem em 2%. Voltando para Penélope, ela diz: parecem estar se divertindo com minha escolta. Os aprendizes em volta ficam nervosos com as palavras da mulher até que ela pergunta: alguém gostaria de explicar o que está acontecendo? Porém ninguém fala nada e olham para o lado disfarçando. Com isso, a protagonista diz: nada a dizer. Certo. Você. Qual seu nome? Ela pergunta para o agressor, que toma um susto e fala: quem? Eu. Penélope então diz: sim. De onde você é? Primeira divisão. Segunda divisão. Tenso, o homem responde: terceira divisão. Sou Mark Albert, do 2º batalhão da terceira divisão.
Dando um sorrisinho de deboche, Penélope pensa. Que engraçado. Ele bateu no Iclis como se ele fosse um rato e eu me perguntando que patente alta ele deveria ter para agir assim, mas ele é só um guardinha. A protagonista então fala. Explique-se. Eu vi que foi você quem começou. De cabeça baixa, ainda mais tenso, o homem começa a se embaralhar com as palavras. Ao fundo os outros começam a comentar. Ei, ele não está com problemas. Eu ouvi o que aconteceu ontem com a Madame Dona, não me diga que nós. Vendo que o homem não estava falando nada com nada, Penélope pergunta. O que você está fazendo? Você ainda não me explicou. Com isso o agressor fala. Sim, sim. Ele, eu, o escravo. Não. O Iclis sofreu um acidente durante o treinamento. A prota então pergunta que acidente e o homem responde. Ele quebrou uma espada de madeira, mas não foi apenas uma ou duas vezes. O preço das espadas de madeira subiu recentemente. Com a fala do homem, a prota dá um passo à frente e diz. Então, com isso o agressor continua a falar. Eu, como o seu superior, estava lhe dando uma repreendida, mas ele me confrontou de repente, então. Nesse momento a prota pergunta se o homem tem certeza e ele responde com nervosismo dizendo. Sim, sim, por favor, entenda. A protagonista então fala. Mas e se eu estivesse bem ali vendo tudo? Tem certeza mesmo? Iclis olha para Penélope surpreso e ela fala. Eu ouvi que você xinga até o rei quando ele não está por perto e por isso iria xingar a mestra do Iclis. Então o que acontece se a mestra dele, que sou eu, estivesse por perto? Com um olhar sério a protagonista pergunta. Está tudo bem eu te matar aqui e agora por difamar alguém da nobreza, certo? O agressor então a olha chocado. Dá para ver o medo em seu olhar. Com isso um dos homens presentes dá um passo à frente e diz. Senhorita, vamos nos acalmar primeiro. Vou trazer o general aqui e poderemos resolver o problema. Penélope o ignora e apontando com o leque ela diz. Iclis, mate esse bastardo. Com isso o olhar do protagonista masculino muda. Ele rapidamente pula e pega o agressor pelo pescoço. Os homens em volta começam a gritar para Iclis parar. Um deles até diz que é uma ordem, mas o Iclis não para, enquanto o agressor sofre gemendo de dor. O olhar do protagonista é frio e ao mesmo tempo ameaçador. Todos no ambiente estão surpresos e assustados. Um deles grita que Iclis vai mesmo matá-lo e então um dos cavaleiros se vira e fala. Senhorita, não pode fazer isso. Matar um dos cavaleiros de Ecarte é proibido. É nossa culpa. Vamos relatar ao nosso capitão e seremos punidos voluntariamente. Por favor, senhorita. Comicamente a prota ignora as palavras do homem enquanto pensa. Tem um cachorro latindo aqui. Logo o agressor que está sendo estrangulado começa a perder a consciência enquanto lágrimas escorrem de seu olho. O homem de antes grita. Senhorita. E então Penélope levanta a mão e diz. Pare. Iclis então para e solta o agressor que cai no chão tentando recuperar o fôlego. Penélope então pensa. Impressionante, ele cumpriu minha ordem imediatamente. Ela então levanta a mão e continua a pensar. É claro que nunca foi minha intenção matar o Mark. Eu dei a ordem preparada para usar o anel se ele não parasse de estrangular o sujeito que estava o atormentando. Ele não pensaria mal de mim nessas circunstâncias. Você colocou as minhas ordens acima dos seus desejos. Estou satisfeita. Penélope então se vira e determinada fala. Disseram que quando a verdadeira senhorita voltasse, a falsa será expulsa e não vai ser capaz de tomar conta dela mesma. Vemos então alguns cavaleiros temerosos enquanto a prota continua a falar. Mas estive pensando, o que será mais rápido, eu ser expulsa ou vocês serem demitidos? Com isso uma mensagem do sistema aparece mostrando que a fama com as pessoas do ducado caiu. Mas a protagonista não se importou com isso porque os cavaleiros não são os alvos. Ela então estendeu a mão e disse, Iclis, vem aqui. Sorrindo ela fala, vamos, hoje será a nossa primeira saída como dama e escolta. O cenário muda e Fenel entrega um envelope para Penélope dizendo que a carruagem já está pronta e que dentro do envelope tem um cheque em branco enviado pelo Duque. Já faz um tempo que não sai, então ele quer que você relaxe e aproveite o passeio. Penélope então diz, Pai,
enquanto pensa que isso é por causa do que aconteceu ontem. Afinal, se ele soubesse que eu estou indo, depois de ter armado a maior cena no campo de treinamento, jamais me daria uma coisa dessas. Penélope então pede que Fenel diga ao seu pai que ela está muito agradecida. O mordomo se curva e diz: claro, tenha um bom dia, senhorita Penélope. A protagonista logo levanta a mão e Iclis olha confuso. A mulher então sorri e diz: tolo, essa é a hora em que você tem que agir feito a escolta de uma senhorita. O homem então fala: mas eu sou um escravo, e a mulher rebate dizendo: não, não é, você é minha escolta agora. Com a mão estendida, a prota pergunta: então o que você acha que deveria fazer agora? Iclis a olha surpreso e depois sorri. Ele pega a mão de Penélope e se curva como um autêntico cavaleiro, mesmo que desajeitado. Fenel olha para a situação surpreso enquanto pensa que precisa ensinar o jovem o jeito certo. Voltando a Iclis, ele encara a protagonista com um olhar intenso e diz: por favor, pise na minha perna para subir na carruagem, mestra. A cena então muda e dentro da carruagem Penélope olha de lado enquanto Iclis pergunta: por que você não procurou por mim por todo esse tempo? A prota então questiona se ele ficou magoado e o jovem diz que ela tinha prometido. Penélope então pergunta o que tinha prometido e Iclis responde: você disse que me visitaria com frequência, como recompensa por eu treinar arduamente. Com a mão no queixo, a protagonista pensa: ai, eu quase esqueci o motivo para não ter ido procurar ele, a memória daquele dia chuvoso, o terror que eu senti. Voltando a Iclis, ele diz que esperou pela sua mestra todos os dias. Penélope então bate com os dedos na carruagem e diz: porque não tinha sentido, você mentiu para mim, Iclis. Totalmente surpreso, o homem pergunta: como? A protagonista então acaricia o seu rosto e fala: você disse que definitivamente não havia ninguém lhe maltratando, mas você tem muitos hematomas no seu lindo rosto. Com isso o homem vira o rosto para o lado e diz: naquele tempo, naquele tempo, realmente não acontecia nada disso. Penélope apenas sorri e pensa: oh, acho que isso não é verdade. Ele estava balançando a espada como se fosse matar alguém. Impossível que nada tenha acontecido. Quanto mais eu olho para ele, mais eu acho que ele não tem os modos de um nobre. A protagonista então fala: mesmo assim, você não me informou nada sobre coisas como as que ocorreram hoje, por isso a recompensa é inválida. Iclis tenta falar, mas a prota põe o dedo na sua boca e faz um som de silêncio. Sorrindo então ela fala: nós estamos indo em um passeio para eu poder te dar outra recompensa. Então pare de choramingar e espere um pouco. Com essas palavras, Iclis olha para o lado cabisbaixo. Surpresa com a reação do homem, a protagonista pensa: quantos anos Iclis tem? Agora que penso nisso, ele tem cerca de 17 anos de idade, provavelmente é a mesma idade da Penélope, mas atualmente tenho 20 anos, então estou tentando seduzir alguém mais jovem. Então por que será que sinto que sou eu quem está sendo seduzida aqui? O cenário muda e eles chegam na loja onde são recepcionados por um homem que diz que lá, eles vão encontrar as melhores espadas do Império. Não temos somente espadas, mas também todo tipo de armas raras. Basta me dizer se quiser algo. Penélope diz que quer ver as espadas de madeira primeiro, e então o homem fala: claro, elas estão por aqui. Venha comigo. A prota então diz para Iclis vir junto dela, já que o homem estava para trás parado. Olhando as espadas, a mulher pergunta se o jovem se interessou por alguma, mas olhando para cima, Iclis diz que não tem certeza. Penélope então pergunta se ele não gostou de nenhuma, mas o homem responde que não é isso. Elas parecem exatamente iguais às que tem no campo de treinamento, eu posso usar aquelas de lá, mestra. O vendedor então fala que isso é impossível, alegando que as espadas de madeira dele são boas o suficiente para competir com uma espada real. Penélope então fala: não tem jeito. Ela aponta de um canto para o outro de onde as espadas estão expostas e diz que vai levar todas elas. Até lá, mande todas para a mansão Eckhart. Será bom comprar as mais rígidas, para não quebrarem com facilidade. Enquanto Penélope continua a falar, Iclis e o vendedor a observam comicamente, já que ela está sendo bem extravagante. Penélope então diz que a próxima coisa é uma roupa de treinamento.
Com isso a cena muda e vemos Iclis vestido com uma delas enquanto a protagonista fala que não está nada mal. Ela pensa que com essa altura e esse rosto ele fica bem nessas roupas e com isso pergunta: "Bem, você gostou?" O vendedor ao fundo começa a falar um monte de coisas dizendo que está perfeito e tal, mas Iclis ignora e olhando para Penélope ele pergunta: "E a mestra? Você gostou dessa roupa?" A prota então sorrindo responde: "Eu escolhi de acordo com o meu gosto. É claro que gostei, mas eu estou perguntando se você gostou deles." Iclis. Com isso o jovem fala: "Se você gostou, eu também gosto." Sorrindo contente Penélope diz: "Sério? Então, envie mais 3 desse de cada tipo." O vendedor fala que irá os enviar imediatamente e a prota diz: "Agora vamos comprar uma espada real." Nesse momento Iclis fala: "Mestra, isso para mim já é o suficiente." Surpresa Penélope pergunta como. Enquanto o vendedor grita comicamente dizendo que a espada é a coisa mais importante quando falamos sobre cavaleiros. A protagonista então pergunta: "Você precisa ter uma espada, será que isso incomoda você?" Iclis então responde que não é isso e diz: "Eu acho que nunca vou ter a oportunidade de usar uma espada de verdade. Eu não quero manter um presente que a mestra me deu para nada." Com isso Penélope fala: "Por que não teria oportunidade para usá-la? Quando seu treinamento básico de esgrima acabar, você vai ter que usar uma espada de verdade de qualquer jeito." Com isso Iclis então fala: "Porque sei que um escravo de uma nação derrotada nunca poderá se tornar um cavaleiro." Penélope o olha surpreso enquanto Iclis diz que tudo que precisa para o treinamento é uma espada de madeira. A protagonista então pensa que isso é verdade. É de conhecimento público que um escravo não pode ser nomeado um cavaleiro. Eu sou a única que sabe que o Iclis viraria um cavaleiro no futuro. Com essas novas informações o vendedor, ainda surpreso, diz que mesmo sendo um escravo ele vai precisar de uma espada para proteger sua mestra. Com isso Iclis fala: "Meu corpo é o suficiente para protegê-la." O jovem olha de cima com um olhar incrivelmente hostil. Isso faz o vendedor comicamente se esconder atrás da Penélope. Falando nela mesma diz: "Eu entendo, se é assim que você pensa." A protagonista então pensa que não é bom forçar uma coisa em alguém que não quer e diz: "Eu ainda preciso ver mais algumas coisas, por isso saia primeiro e me espere lá fora." Iclis se vira e sai andando enquanto frustrada a prota pensa que ele saiu sem nem mesmo dizer adeus. Quem é o mestre aqui? Eu já venho notando isso há algum tempo, mas se eu não apontar cada erro que ele comete, é capaz dele nunca endireitar suas maneiras por conta própria. Saindo dos pensamentos a protagonista fala: "Já que estou aqui, vamos ver as espadas mágicas, você pode mostrá-las para mim?" O vendedor diz que sim e pede para a prota o seguir. Olhando as espadas a protagonista diz que elas são bastante chamativas e pergunta se ele não tem algo mais simples. O homem pede para ela esperar um pouco e vai buscar algo. Ele assopra uma caixa e mostrando a protagonista fala: "Que tal esta? Ela é uma espada ancestral mágica, senhorita." Surpresa Penélope olha para o homem abrindo a caixa enquanto pergunta: "Uma espada mágica ancestral?" A expressão da protagonista então muda mostrando que ela não está satisfeita com o que viu. Olhando para o conteúdo da caixa a prota pergunta o que é isso enquanto vemos um colar de espada. "Você por acaso está brincando comigo? Eu pedi por uma espada simples, e você vem e me dá um colar com um pingente em forma de espada." Nervoso o vendedor começa a balançar as mãos dizendo que não se atreveria a brincar com a mulher. Penélope então questiona o porquê do colar e o homem diz: "Se você pegar este colar e colocar um pouco de mana nele, este pingente em forma de espada se torna real. É assim que funciona. Esse é um item muito misterioso." Analisando o colar a prota pergunta se o objeto que parece um brinquedo faz mesmo isso. Então isso significa que uma pessoa que não tem mana não pode usá-la. O vendedor responde que cavaleiros que treinaram por muito tempo normalmente são capazes de usar um pouco de magia, senão eles não poderiam usar espadas mágicas. A protagonista então fala: "Mas o Iclis não." Só que antes que ela pudesse continuar o vendedor a interrompe dizendo que ela não precisa se preocupar. "Estou nesse ramo há décadas e posso dizer que aquele escravo,
Quero dizer, o espírito daquele guarda é de certa forma excepcional. Eu posso contar nos dedos o número de pessoas que emitem uma aura assustadora como aquela. Comicamente a prota pensa que isso é verdade, afinal ela sabe que o Iclis vai se tornar um mestre espadachim. Voltando ao vendedor, ele diz: na verdade essa espada é um item tão bom que nós compramos ele por um preço alto no mercado negro, mas talvez por ela ser muito cara. Os cavaleiros normalmente preferem olhar as espadas chamativas primeiro. O vendedor então começa a explicar mais pontos positivos da espada, porém o mais importante deles é que em formato de colar ninguém vai perceber que é uma espada mágica, mesmo em lugares onde armas são proibidas. Penélope então encara o objeto de perto enquanto pensa que a explicação foi bem longa, mas não liguei para isso pois estava muito interessada nessa espada, uma espada que não fica à mostra, mas sempre pode ser carregada consigo. Eu estava pensando em pegar alguma adaga ou espada pequena, mas esta é bem melhor, se for o Iclis, seja uma espada real ou um colar de brinquedo. Ela se tornará uma arma mortal no momento em que estiver em suas mãos. A protagonista então diz que vai levar o objeto e o vendedor fica emocionado agradecendo e falando que seu bebê finalmente encontrou um dono. Ele então pergunta se ela quer que o mesmo mande para o ducado junto das outras coisas, mas Penélope responde: não, dê para mim agora. O homem então diz que vai embrulhar e sai enquanto a prota observa e se pergunta o que é aquilo num canto. O cenário muda e vemos Penélope na carruagem com o chofer perguntando para onde o mesmo deve levar a senhorita. A prota diz que quer ir a um lago ao leste e o chofer então fala que é o lago Calia e que vai levá-la imediatamente. Chegando no local, Penélope pede que Iclis caminhe com ela. Sorrindo a mesma pergunta: você não acha que vou me sentir solitária se eu andar sozinha? Iclis então segura sua mão estendida e eles saem caminhando como um casal. A protagonista então pergunta: se sente melhor? Você teve um dia ruim desde cedo? Iclis responde que não foi grande coisa e com um sorriso Penélope pergunta: quantas vezes coisas assim aconteceram? O homem fala que foi a primeira vez e a protagonista diz: Iclis, não tente me enganar com uma mentira tão óbvia. A feição do homem então fica séria e a mulher continua a falar: eu lhe disse antes, não é? Para você fazer as pessoas da mansão aceitarem você, mas não vou lhe repreender por não ser capaz de fazer isso agora. Me intrometi porque aquilo estava além do que você poderia cuidar. É o Reinaldo quem está liderando as pessoas que estão maltratando você. Diga-me, o que o Reinaldo fez para você? Eu vou cuidar disso. O homem então pergunta como surpresa a protagonista fala o que. Iclis então questiona: mestra, o que você poderia fazer contra os cavaleiros? De um jeito ou de outro, nada vai mudar enquanto eu for um escravo, mestra. Se for por minha causa, é melhor fingir que você não sabe de nada. Porque isso não me importa. Incomodada a mulher pensa: ele está sendo sarcástico. Não, ele realmente está falando sério. Eu vou ficar do seu lado por minha própria vontade, então não me faça ser expulso por nada e fique na sua. É o que ele quis dizer. O Iclis deve ter se adaptado à vida no ducado mais rápido do que pensei. Tenho certeza de que você já deve ter percebido a posição de sua senhorita. Vendo a expressão séria do homem, a prota continua a pensar: Iclis era o adversário mais difícil no modo normal. Pensei que era porque ele tinha alguma lealdade à sua mestra Penélope, mas agora sei o motivo. A verdade talvez seja que ele sempre esteve em uma guerra rigorosa de paus e pedras para sobreviver. Essa é a personalidade original do Iclis. Para ser honesta, depois do incidente desta manhã, eu estava ansiosa para curtirmos esse passeio juntos. Eu o arrastei por todos os lados sem saber de nada. Isso é realmente engraçado. A protagonista então dá um passo à frente e fala: sim, você tem razão. Olhando para o lado a mesma pensa: porque eu não pensei que enquanto eu estava tentando ganhar seu interesse, ele também poderia estar olhando para saber se eu poderia ajudá-lo ou não. Penélope logo fala: agora você sabe um pouco sobre a minha posição dentro do ducado. Iclis a olha de lado enquanto ela continua a falar: no momento não tenho o poder de libertá-lo. Enquanto permanecer um escravo, não há solução para eles pararem de incomodá-lo. Determinada, a protagonista continua:
Mas eu ainda vou ter que manter você junto com os cavaleiros. Se suas habilidades com a espada são de alguma forma úteis, elas não serviriam pelo menos para chamar a atenção do Duque? Então aguente. Mesmo que você esteja triste, suporte tudo isso e treine para melhorar suas habilidades. Iclis fica surpreso com as palavras de Penélope, que continua a falar. Eu vou aparecer por lá de vez em quando como hoje e bagunçar tudo, dando aos cavaleiros muito trabalho. Ela então sorri e diz: Você e eu, realmente, temos vidas patéticas. Iclis olha para Penélope e ela fala: Bem, quero que você fique com isso. A mulher entrega o colar espada e o homem curioso pergunta o que é. A protagonista então fala: Pode parecer um brinquedo, mas é uma espada. Pegue-o e coloque um pouco de mana nele. Você pode fazer isso, certo? Iclis pega o colar e, olhando com curiosidade, ele usa mana e de repente o colar se transforma em uma espada real, o surpreendendo. Ele olha totalmente surpreso, assim como a protagonista. Segurando a arma, o jovem pergunta: Mas, por quê? E com uma feição determinada, Penélope diz: Aqui no Império de Inca, não é apropriado que um escravo de um país derrotado tenha uma espada mágica. Mas se você não tiver mudado de ideia sobre me ter como sua mestra, então o cavaleiro que eu vou ter ao meu lado a partir de agora vai ser somente você. Iclis fica com um olhar totalmente surpreso e Penélope pergunta: O que você me diz? Vemos então que essa fala dela foi imitando algo parecido com o que a Yvonne diz no jogo. Que manipuladorazinha safada. Voltando à história, a protagonista então pergunta: Você aceitará essa espada ou permanecerá como um escravo? Escolha. Com o questionamento, Iclis olha sério e pensativo enquanto a prota pensa. Isso realmente soou como uma ameaça. Se ele não aceitar a espada, vou pegá-la de volta e dar como se fosse um presente ao Duque ou Derek. Tirando a protagonista dos pensamentos, Iclis crava a espada no chão. Segura a mão dela e, deixando Penélope totalmente surpresa, ele fala: Como seu único escudo, juro que lhe darei minha eterna obediência e lealdade. Vemos então um quadro lindo do Iclis beijando a mão de Penélope depois de fazer seu juramento. Surpresa, a protagonista pensa: lealdade. Mas no modo normal, ele fez um juramento assim para Yvonne, só que oferecendo também obediência e amor. A prota então pensa: não, é só a situação que é diferente. Vemos a favorabilidade de Iclis em 40%. Com uma feição séria, Penélope continua a pensar: não me traia, Iclis. Sua traição pode fazer com que a morte seja o meu único final. Essa última parte é uma referência ao nome da obra, bem legal. Voltando à história, o cenário muda e vemos a protagonista parecendo um pouco preocupada enquanto o Duque a encara totalmente sério. De cima vemos que o clima está em total silêncio enquanto a protagonista pensa: ele me chamou aqui por causa de algo que fiz, não é mesmo? Não sei o que poderia ser, porque há muitas razões para ele me chamar. 1. A discussão com o Reynold. 2. O que aconteceu no campo de treinamento. 3. A quantidade de caixas de espadas de madeira que eu comprei com o cheque em branco. O Duque então pergunta se Penélope gostaria de tomar um chá e ela diz: se você me der um pouco, eu agradeceria. Uma xícara de chá começa a ser servida por uma criada enquanto a prota pensa que, pensando bem, é a primeira vez que ela toma chá com um personagem do jogo. Toda vez que eu vim aqui era para resolver problemas, pedir desculpas por meus erros, salvar minha vida e partir o mais rápido possível assim que a conversa terminasse. Até um tempo atrás, eu nem sequer era tratada como uma igual. Agora que as coisas estão assim, eu não sei se me sinto aliviada ou apreensiva. O Duque então serve o chá e diz aqui. A protagonista agradece e o homem a chama pelo nome. Com isso a mulher fala: sim, pai. E ele diz: ouvi que aconteceu uma comoção no campo de treinamento. A prota pensa que no fim foi a opção 2 e diz: sim, tive alguns problemas com os cavaleiros, sinto muito. O homem então fala que gostaria de ouvir a história toda e Penélope diz: foi exatamente como lhe disseram. Com isso o Duque fala: você não sabe o que eu ouvi. A protagonista então diz: eu apareci sem aviso no campo de treinamento e disse ao Iclis para estrangular um cavaleiro. Se você me chamou aqui para perguntar se esse relatório é verdade,
Então sim, ele é. O Duque não fica nada feliz ouvindo o que Penélope acabou de dizer, mas sem se importar ela continua a falar. Se você me ordenar a cumprir um confinamento solitário como punição por ferir um membro dos cavaleiros da família Eckhart, eu aceitarei. Ficarei em meu quarto até quando você desejar. Mas não acho que fiz algo errado desta vez, pai. Depois de falar a prota comicamente e meio nervosa pensa. Já que eu disse isso sem um pingo de vergonha na cara, o Duque vai ficar bravo, não é mesmo? Se eu ficar no meu quarto perderei o concurso de caça que ele mencionou na hora do almoço. É um evento ao qual comparecem apenas famílias nobres e respeitáveis, mas como não sou a filha verdadeira isso pouco importa para mim. Uma vez que todos os protagonistas vão se encontrar lá, exceto o Iclis, haverá 4 vezes mais chances de algum perigo me cercar. É um episódio perfeito para morrer sem motivos. Como a Ivone fez no modo normal, é melhor ficar na mansão e aumentar a favorabilidade do Iclis. Além disso, esse evento ocorre no palácio e eu não quero me envolver com o louco príncipe Calisto. Depois dos pensamentos da prota, o Duque fala. Você quase matou um cavaleiro da família e mesmo assim você diz que não fez nada de errado. Com firmeza a protagonista diz que sim, fazendo o homem suspirar e perguntar. Muito bem, então, por que você ordenou que sua escolta fizesse isso? Penélope fica surpresa com a pergunta do homem. Ele está agindo diferente do que ela imaginou. Após isso o mestre do ducado então fala. Você nunca esteve interessada em nossos cavaleiros, não faria uma coisa dessa sem um motivo. Além disso, o Fenel me contou com detalhes o que a sua escolta tem feito. A prota então pensa que o mordomo é uma língua solta e diz. A culpa é toda minha, pai. Foi capricho meu ir para o campo de treinamento e eu não gostei da atitude dos cavaleiros. O homem então a interrompe e fala. A história que os cavaleiros me contaram determinará a punição do escravo que você trouxe. Penélope Eckhart. O Duque chama a prota pelo nome completo e surpresa ela pensa. Meu Deus, ele falou meu nome inteiro. O Duque então fala. Em nome da família Eckhart, vou lhe pedir para me contar o que aconteceu pela última vez. Escolha suas palavras com sabedoria. Esbravejando o homem grita. Se você não falar, eu vou ter que chutar o escravo para fora da posição de aprendiz, já que ele foi a causa de toda essa confusão sem saber o seu devido lugar. Com isso comicamente a prota pensa que só queria ficar de castigo. Sem escolhas e para proteger o jovem Penélope resolve falar toda a verdade. Vi um cavaleiro castigando Iclis por quebrar uma espada de madeira durante o treinamento. O Duque então diz. Não é incomum ver punições severas dos ranks mais altos sobre os mais baixos nas relações entre cavaleiros para propósitos militares. Eu já sou velho o suficiente para saber disso. A prota então informa que o cavaleiro insultou a dona do Iclis, que no caso é ela. O Duque fica totalmente surpreso e a protagonista pensa. Como esperado, essa foi a parte que eles esqueceram, entre aspas, de mencionar. A prota então diz. Iclis me defendeu. Então esse cavaleiro e seus colegas tentaram bater nele todos juntos. Então eu disse para o Iclis proteger a honra de sua senhorita que foi manchada por aqueles cavaleiros. Assim que Penélope terminou de falar, passou-se alguns segundos em silêncio até que o Duque perguntou. Como ele insultou você? O que ele disse? Com isso Penélope responde. Eles disseram que eu sou uma falsa princesa e que eu não vou poder cuidar dele quando for expulsa daqui. Então esse mesmo cavaleiro disse para ele tomar logo a consciência de que a mestra dele é uma corda podre. O Duque ficou em breve silêncio enquanto olhando para baixo a prota pensa. Estou cansada disso. Quantas vezes teremos que repetir esse tipo de conversa até que eu possa escapar? Voltando ao Duque, ele quebra o silêncio e, parecendo frustrado ou culpado, pergunta. Por que você não veio me procurar? Ou ao Derek? Devia nos comunicar imediatamente. A prota responde que puniu o homem e então achou que não valia a pena reportar isso. O Duque então exclama alto. O que você quer dizer com não valia a pena? Um cavaleiro qualquer se atreveu a dizer coisas vulgares para a senhorita desta casa. A prota então fala. Mas, eles juraram lealdade a você e à família, e não a mim, não é mesmo?
Com essas palavras da mulher, o duque incomodado fala: Penélope, o que está dizendo? Todos os cavaleiros da família são seus cavaleiros também. Isso não vai mudar enquanto você for um membro do Zecart. A mulher então diz que ter o Iclis é o suficiente para ela. O duque rebate dizendo que eles não estão falando de uma simples escolta e Penélope fala: o que eu quero dizer é que ele vai ser meu único cavaleiro, pai. Quando o cavaleiro chamado Mark me insultou, nenhum dos outros cavaleiros tentou pará-lo. Eu não quero ao meu lado gente que não está disposta a me proteger. Ontem, assim como no primeiro dia do festival, Iclis foi o único cavaleiro que me protegeu. O duque então a olha e depois de um breve silêncio ele pergunta: então você resolveu comprar 600 espadas de madeira por causa do que aconteceu ontem? Meio surpresa, a prota pensa que não sabia que o número total era esse. Ela então diz: senti pena e por isso comprei uma espada mágica para ele. O duque então fala: Penélope Eckhart, usar um cheque em branco para esse tipo de coisa. Nesse momento o homem é interrompido pela protagonista que, fazendo manha com um beicinho, fala: por favor, não seja tão duro comigo, pai. Você me deu o cheque para me sentir melhor, não foi? Depois de fazer essa manha, a prota pensa em como é desconfortável agir toda fofinha desse jeito. Porque eu tenho sempre que lidar com coisas assim. Voltando ao duque, ele vira o rosto e diz: você vai pegar um resfriado, tomando chá frio desse jeito. Vou pedir outro chá quente para você tomar. Com isso a prota pensa em como sua manha funcionou e que foi bom pensar em um plano de contingência depois do incidente do sótão com Reynold. Nem sempre é bom se desculpar assim tão fácil. O modo difícil está ficando mais complicado. Então devo mudar minha estratégia de acordo com a situação. Com isso então o homem mais velho chama por Penélope, que responde sim. Pai. Ele então totalmente sério fala: eu não acho que esse seja o caso, mas não pode ser um escravo. Comicamente surpresa, a prota fica sem entender e o homem continua a falar. Mesmo que ele tivesse um status de nobreza antes, ele veio de um país que foi derrotado, certo? Você não sabe o que ele estaria planejando por trás de seu rosto bonito, e eu acho que tem uma ou duas pessoas que estão atrás da única princesa do Zecart. O homem então é interrompido. Espera um pouco, pai. Penélope diz e então pensa: você acha que eu quero manter o Iclis para ser o meu brinquedinho, sendo que ele pode me matar a qualquer momento? Que rostinho bonito o que! Toda vez que eu sinto que talvez eu vá perder o interesse dele, meu coração para de bater. A protagonista então fala: eu sei que não sou inteligente como a maioria das pessoas, mas eu também não sou tão burra assim. O duque então fala: estou dizendo isso porque eu vi o resto dele e ele é apresentável. Penélope então fala: isso não é uma novela que o cavaleiro e a princesa se apaixonam e fogem para casar, e além disso, eu não sou do tipo que gosta de pessoas mais novas que eu. Tossindo comicamente, o homem diz: se você diz, eu acredito em você. Penélope então fala: não se preocupe, pai. Isso nunca vai acontecer, nunca. Ela então pensa: afinal de contas, todos os protagonistas pertencem à heroína. Quando eu chegar ao final, vou embora daqui sem olhar para trás. Expectativas vazias e sentimentos inúteis só vão atrapalhar a minha fuga daqui. Cuidadosamente a protagonista então fala: pai, se você está realmente preocupado, durante um tempo eu não vou sair para lugar nenhum e vou ficar refletindo no meu quarto. O duque então responde: você já ficou muito tempo refletindo. Prepare-se para participar da próxima competição de caça. Não fique só no seu quarto. Pegue essa oportunidade para se dar bem com as pessoas da sua idade. Melhore esse temperamento difícil um pouco. Com isso então a mulher fala: mas pai, ontem eu causei uma grande confusão. Mas o duque apenas responde dizendo: o que é que tem? Isso não vai mudar em nada. Tudo bem, vamos parar de falar desse assunto. A protagonista então pensa: em primeiro lugar eu mandei estrangular um cavaleiro. Como assim isso não vai mudar nada? Até eu acho que isso foi uma grande coisa. Tirando a mulher dos pensamentos, o homem fala: Penélope, tome isto. Vemos então uma caixa e dentro dela uma besta com uma sacolinha do lado. Nesse momento uma mensagem do sistema aparece dizendo que a recompensa foi obtida, uma besta mágica. O duque então fala:
Essa é aquela sua arma que estava comigo. Dessa vez fiz uns ajustes para ficar mais segura. O Duque pede que a prota olhe isso e ele abre o saco revelando bolinhas de ferro. Penélope pergunta o que é e ele responde que são esferas mágicas que vão substituir as flechas. Mágicas de que tipo? A mulher pergunta e o homem responde. Se forem golpeados por uma das esferas, sentirão como se tivessem sido atingidos por um raio e ficarão atordoados por um tempo. Não é uma magia forte. Por isso não corre o risco de matar ninguém. Mesmo que a pessoa fique ferida por ter sido acertada, ela não vai sofrer nenhum ferimento sério. A prota então diz, entendo. Enquanto pensa, bem, parece que o Duque está muito determinado a me fazer participar dessa competição de caça. Vou caçar nada. Eu vou ficar feliz se conseguir me esconder bem o suficiente para não ser notada pelo príncipe herdeiro. Tirando a mulher do pensamentos, o homem fala. Tem mais uma coisa. Essa arma possui uma magia que faz perder a memória assim que a esfera acerta o alvo. Ouvindo isso, a prota pergunta. Uma magia que apaga a memória. Olhando de lado meio sombrio, o homem fala. Se você quiser mesmo atirar em alguém, atraia a pessoa para um lugar que não tenha ninguém. A protagonista fica comicamente chocada com as palavras do homem. Como assim? Ela grita chamando a atenção das empregadas fora da sala. Pai, o que você quer dizer com isso? Não me diga que... Interrompendo a mulher meio bravo, o Duque diz, não tente ir atacando as pessoas na frente de todo mundo igual você fez antes. Eles vão perder a memória depois que desmaiarem de todo jeito. Então não deixe ninguém ver quando você for atirar em alguém. Entendido? A prota então pensa. Normalmente não me diria para não fazer isso. Talvez o Duque esteja com medo que algo aconteça, ou realmente a Penélope original é uma pessoa fora do controle. Por que você não está me respondendo? O homem pergunta e a prota diz. Usarei com cuidado. Obrigada, pai. Com isso o homem fala. Eu estava tentando dar isso a você depois de ouvir a sua versão da história, e não para dar um sermão. A protagonista o olha totalmente surpresa e o homem continua a falar olhando para o lado. Se você entendeu, vamos parar por aqui. Volte para seu quarto. Nós conversamos bastante hoje. Com isso a prota fala. Eu tenho algo para você também, pai.